Sentar, irmãos e irmãs. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Eu quero pedir a sua atenção, porque nessa noite eu quero conversar um pouco sobre reconciliação, especialmente baseado no versículo de número 19, mas nós vamos ler a partir do versículo de número 10, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Chama a atenção uma vez mais para o versículo 19, que diz assim, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou
a mensagem da reconciliação. O ano era 2006, o então Papa, maior líder religioso da Igreja Católica, naquela época, Bento XVI, já jubilado, ele visitava um campo de concentração nazista, um dos vários campos que se constituíram numa fábrica de mortos, numa oficina de terror, onde milhares e milhões de judeus foram submetidos às mais indescritíveis torturas. Crianças, jovens, adolescentes, mulheres grávidas que eram submetidas aos experimentos macabros dos terroristas nazistas. E todos nós sabemos dessa história que vitimou 6 milhões de judeus numa página terrível da história da humanidade. Na verdade, não foi o único genocídio. Houve um outro ocorrido na África, quando também milhões de homens negros foram vitimados, mortos. Mas eu estou me referindo a esse episódio, porque quando o Papa Bento XVI visitou um dos campos de concentração, ele fez uma pergunta que esconde uma inquietação muito séria, que esconde uma indagação muito séria. Ele fez a seguinte pergunta: onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? A pergunta é inquietante, a pergunta é perturbadora, mas a resposta me parece muito serena. Onde estava Deus? A resposta é: Deus estava no mesmo lugar quando seu filho Jesus, levado à cruz do Calvário, submetido aos horrores do Gólgota, tendo suas mãos e pés vazados por cravos, que lhe rasgaram a carne, que lhe fincaram naquela cruz, que permitiam o seu sofrimento aumentado, com o peso do seu corpo sendo mantido por cravos pontiagudos que o prendiam naquele madeiro. Deus estava no mesmo lugar onde sempre esteve. Deus estava contemplando o seu filho, morrendo naquela cruz. Mas eu quero lhe dizer que fazia parte do propósito de Deus enviar Jesus para salvar o pecador. O tema reconciliação, que é usado fartamente pelo apóstolo Paulo, é um tema de cunho jurídico. Somente o apóstolo Paulo se debruça nesta palavra, como a outra também de cunho jurídico, da jurisprudência romana, que é o tema justificação, que Paulo também fartamente fala em algumas das suas cartas. E eu quero nessa noite, detendo-me no versículo 19, nesta afirmação inequívoca, claríssima, quando Paulo diz: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. O que é que Paulo está dizendo? É como se ele estivesse apontando para a cruz, onde Jesus estava sendo crucificado.
e olhando para a cruz, e apontando para aquele madeiro, ele estava dizendo: Deus estava ali em Cristo, com o intuito, com o objetivo de reconciliar consigo o mundo. Quando a Bíblia fala em reconciliação, ela não está tratando apenas de relações que precisam ser ajustadas, aproximadas. Quando a Bíblia fala de reconciliação, ela está também tratando da eliminação definitiva de uma inimizade, de uma disputa. Ou seja, as partes a serem reconciliadas eram hostis e precisam se aproximar. Mas eu quero ainda dizer que quando a Escritura está nos desafiando à reconciliação, não é no sentido de Deus que quer se reconciliar com os homens. Não! Deus está onde sempre esteve. Quando a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, é um apelo, é um clamor, é um pedido, é uma súplica de que o homem, você e eu, que nos afastamos por causa do pecado, que nos tornamos inimigos de Deus, em Cristo, o Senhor Deus está acenando de forma bondosa e amorosa a que os homens se aproximem dEle por meio de Jesus. Nós nos separamos. Jesus Cristo é a base de reconciliação. Meus irmãos, minhas irmãs, senhoras e senhores, todos nós estamos assistindo perplexos esta nova onda da pandemia, que assusta todos nós, que exige de nós todo cuidado, sem dúvida alguma, mas que traz também alguns ensinamentos. Primeiro deles é que nenhuma pessoa está absolutamente livre de ser acometida pela doença. Essa semana, um pastor amigo da Igreja Batista Memorial do Canteiro, em Valença, foi para o hospital, está lá hospitalizado. Saturação de 50%. Homem de Deus, pregador do Evangelho, em Vassouras, pastor Saulo, tio de um dos membros da nossa igreja, querido casal lá de Vassouras, Michele e Jonathan. Foi recolhido pelo Senhor, homem de Deus. Nenhum de nós está livre. Nós perdemos querido pastor Ofir Pereira de Barros, maestro, que alguns anos atrás esteve aqui pregando e dirigindo um coro da Juventude Batista do Sul Fluminense, a chamada Jubasuf. Homem de Deus. Mas também estão sucumbindo pessoas ricas. Há poucas semanas, o Senado perdeu mais um senador, o Major Olímpio, poderoso, com capacidade de transitar no meio político com desenvoltura, mas sucumbiu. Sabe o que eu aprendo? Nós estamos sendo colocados diante de uma constatação absolutamente clara: a fragilidade humana, que deve nos empurrar à presença de Deus, que deve nos colocar prostrados buscando a presença de Deus. Mais do que nunca, irmãos e irmãs,
As pessoas estão ávidas por uma mensagem de esperança, por uma mensagem de refrigério, porque as mensagens de pavor estão aí, evidenciadas por fatos concretos. O que eu quero nessa noite, queira Deus, me faça profeta do Altíssimo, é lhe alertar para a fragilidade humana. Fazemos projetos, fazemos planos, desenhamos o nosso futuro, mas nunca como nesses dias. Nós estamos sendo confrontados, é como se esta verdade estivesse sendo esfregada na nossa face, dizendo: somos frágeis, limitados e precisamos de Deus. Não é verdade? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Jesus Cristo, portanto, é a base da reconciliação. Você que nos ouve aqui, domingo após domingo, presencialmente ou pela internet, você que está me ouvindo em casa agora, qualquer lugar do planeta, onde a internet consegue chegar, ou consiga chegar, Jesus Cristo é a base de reconciliação. Deus está nos convidando a uma aproximação e Ele dá prova cabal. Ele dá o primeiro passo, Ele estende a ponte para que você e eu possamos por ela passar. Não é uma opção, não é uma dentre tantas, não é uma de tantas formas, é a única capaz de nos permitir uma relação com Deus, é por meio de Jesus Cristo, não há outro caminho. Eu leio na minha Bíblia, quando o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Boas obras são importantes, mas são absolutamente insuficientes para nos levar a uma relação com Deus. É um engodo, é um desvio, só Jesus Cristo. Quando a gente fala em reconciliação, nós precisamos pensar no que levou à separação. O que é que fez o homem se separar, se afastar de Deus? A Bíblia fala, de forma abundante, que a única coisa que nos separa de Deus, preste bem atenção, chama-se pecado. Chama-se pecado. E uma das palavras na Bíblia que traduz a ideia de pecado, significa errar o alvo. Ou seja, Deus nos criou para atingirmos um alvo, mas o pecado nos deforma, ele nos distorce, ele nos desvia, e então nós começamos a caminhar em sentido oposto. Pecado é deixar de corresponder aos padrões de Deus. O pecado afeta o nosso espírito. A pessoa até pode ser brilhante em algumas coisas, mas pode ser confusa acerca de verdades espirituais. E para que uma pessoa se reconcilie com Deus, preste bem atenção, é fundamental que o véu da confusão, o véu da incredulidade, a cegueira espiritual que domina a mente de muitas pessoas, e eu não posso removê-la,
Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, mediante a palavra de Deus, ele vai descortinando a mente do indivíduo. O pecado afeta o espírito. O pecado afeta a vontade. Quem comete pecado é escravo do pecado, disse o Senhor Jesus em João capítulo 8, verso 34. Pecado escraviza. E há milhares de pessoas sob a tirania, por exemplo, do orgulho, escravas do ciúme, escravas do preconceito, escravas do álcool, escravas das drogas, escravas de sentimentos perversos, que se retroalimentam. Há pessoas que estão se envenenando dia após dia, com memórias negativas do passado, e essas memórias negativas do passado têm se constituído no seu cardápio diário, e vão se envenenando, porque são escravas. Mas Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pecado afeta a consciência. Você deve conhecer alguém, você conhece alguém certamente, você olha para a vida da pessoa, ou talvez para a sua própria vida, você diz assim: meu Deus, como é que o indivíduo pode fazer aquilo? Como é que ele pode fazer aquilo? Às vezes é um pai, e o filho olha e diz: mas como é que o meu pai pode fazer aquilo? Ou às vezes é a mãe e a filha ou o filho, olha como é que a minha mãe pode fazer aquilo. Ou às vezes é o esposo em relação à esposa e vice-versa. Ou os pais em relação aos filhos que criaram com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto zelo. E diz assim: como é que ele pode fazer aquilo? A resposta é simples. O pecado deteriora a pessoa, o pecado deforma a pessoa, o pecado degrada a pessoa. É algo tão sério, senhores, que Deus não brincou de salvação. Ele deu o seu próprio Filho. E esse texto extraordinário, que tem o seu coração pulsante no versículo 19, Deus estava em Cristo, é o coração do texto. E as veias se espalham, há uma capilaridade emanando desse coração do versículo 19. Deus estava em Cristo, e o que é que se desdobra a partir daí? Qual é a capilaridade? Quais são os vasos que emanam desse coração pulsante? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Primeiro, a necessidade de reconciliação, que é geral. No verso 10, Paulo diz que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Você já pensou nisso? Diante de um juiz que não se deixa comprar, diante de um juiz que não se deixa corromper, diante de um juiz que não pode se equivocar, não há possibilidade, porque ele conhece a natureza humana. Você já pensou nisso? Deixe-me dar uma palavra aqui, especialmente para você que já tem ouvido a palavra de Deus tanto tempo. Nós não estamos aqui brincando de igreja, não, gente. Não estamos aqui brincando de evangelho. Quando essa igreja reúne o seu esforço financeiro, humano, de material, de som, de músicos, de pessoas, o esforço conjunto de todos tem um propósito. Não estamos aqui para lhes oferecer um show, não, de forma alguma. Nós estamos aqui para anunciarmos
que Jesus salva o pecador e que há necessidade de reconciliação, porque um dia haveremos de comparecer perante o tribunal. Eu ouço, você sabe que o nosso país vive uma crise em muitos sentidos. Uma delas, me parece, como lei, crise jurídica. Uma insegurança jurídica, de juízes que decidem uma coisa agora, daqui a pouco decidem outra. Isso dá uma instabilidade, de uma justiça misturada com elementos políticos, isso dá uma insegurança. Mas eu estou seguro de que um dia esses juízes vão comparecer diante do juiz maior, daquele que não falha na sua sentença. E Paulo, revestido desta convicção, do versículo 10, ele diz assim no versículo 11, é sequência do versículo 10. Verso 10 diz: todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Isso era tão forte na mente de Paulo, isso gerava nele uma compreensão tão séria. Ele então diz no versículo 11: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Necessidade de reconciliação. E é individual. Eu não posso me reconciliar com Deus, por minha esposa, por meus filhos, nem eles por mim. Pai não pode fazer pelo filho, filho não pode fazer pelo pai, individual. É absolutamente individual. Então a primeira verdade que eu quero destacar desse texto é a necessidade, com a preocupação que Paulo coloca, de que um dia haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Então ele diz, ele convoca, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir. Persuadir é levar as pessoas a uma convicção, não pela força. O Evangelho não se propaga pela força, é pela explanação da palavra. É pelo que nós estamos fazendo aqui agora em muitas igrejas, milhares de igrejas, ou fora de igrejas, missionários, itinerantes, pregadores leigos estão fazendo em muitos lugares, persuadindo, pregando a palavra, porque o Espírito Santo opera a partir da palavra que Ele mesmo inspirou. Segundo lugar, além da necessidade, qual é a base da reconciliação? Versículo 14, Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Sabe qual é a base? O amor. Um Deus que ama o pecador de tal forma. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele diz assim, Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Há pessoas que, se pudessem voltar no tempo, 20 anos atrás, não teriam se casado com a pessoa que se casaram. Porque se casaram com uma pessoa e depois descobriram que era outra pessoa. Há muitos anos atrás, eu me lembro, uma senhora que conheci, semblante muito triste. E eu não conseguia entender, eu era um jovem pastor, solteiro, sem muita experiência. Hoje tem um pouquinho de experiência, mas naquela época a bagagem de inexperiência era maior. Eu olhava aquela senhora muito triste, já com filhos crescidos. Era um semblante de tristeza, era
era uma mulher de permanente luto. E um dia, ela me disse assim: pastor, eu perguntei, por que a senhora é tão triste? Ela disse assim: no dia que eu me casei, na noite de núpcias, meu marido me violentou. E quando ela contou a sua história, eu fiquei impressionado. Aquela mulher arrastando por anos um relacionamento com uma pessoa que ela casou pensando que era uma coisa. Na noite de núpcias, na lua de mel, descobriu que era um monstro. Sabe por quê, irmãos? Pecado engana, deforma. Mas eu quero dizer que Deus não se equivoca conosco. Aliás, muitas vezes nós usamos algumas expressões que na teologia se chamam antropomorfismos ou antropopatia. Antropomorfismo é dar uma forma humana a Deus. Antropopatia é dar um sentimento humano a Deus. Por exemplo, Deus se decepciona? Nunca. Decepção é um sentimento humano. É a expectativa que não gorou. É uma realidade imaginada que não se concretizou. Então, dizer Deus, eu não quero decepcionar Deus, é uma expressão equivocada. Porque a gente não consegue decepcionar aquele que conhece passado, presente e futuro. Vê outra expressão antropopática. Não é nome de remédio não, viu, irmãos? Frustrar Deus, eu não quero frustrar o Senhor. Pensa bem, você frustra Deus? O que é frustrar? Deus tinha uma expectativa de mim, eu não atendi. Irmão, amigo, Ele conhece a sua natureza e a minha. Sabe que nós somos capazes de atos de bondade, mas somos capazes de atos de maldade. Ele sabe da sua e da minha realidade, que somos capazes de sentimentos nobres, mas somos capazes também de sentimentos vis. Paulo diz isso de forma clara em Romanos 7. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E ele se vê diante daquele dilema, daquele conflito, ele dá um brado: miserável homem que eu sou. O pecado racha a pessoa. É como um imã, partido, o que estava unido, agora se repele. Mas a base da reconciliação é o amor de Cristo. Ele ama você, do jeito que você é. Não há surpresa, não há decepção para Ele. Ele conhece você na dimensão plena, absoluta da sua realidade de pecador. Ele conhece. Ele me conhece, e isso é bom demais. Acabamos de cantar, quando eu choro aos pés da cruz. Eu pedi ao maestro para colocar essa canção no louvor. Que verdade linda! Quando eu vou aos pés da cruz, confrontado com as minhas próprias limitações, e ali me dobro diante de Deus em oração no meu gabinete ou na minha sala, eu digo: Senhor, misericórdia de mim. E nós podemos levantar, revigorados, porque Ele nos ama. Não é bom isso, irmãos? É muito bom a gente ouvir: eu te amo. E é bom dizer: eu te amo. Aliás, eu quero encorajar você a falar isso para as pessoas que você ama enquanto você pode falar. Eu sou muito desconfiado dessas homenagens póstumas. Eu amava tanto, mas por que não falou? Ei, olha para mim aqui, irmão.
Se um dia, quando eu bater as botas, eu estiver lá dentro do caixão, você disser alguma coisa boa, eu vou pegar seu pé. Claro que é uma heresia. Fale enquanto a pessoa pode ouvir. Fale enquanto a pessoa pode ouvir. Para aquela pessoa idosa, aquela mãe que se sacrificou para criar você, que se privou para você ter. Porque depois, me lembro da minha mãe, santa mulher, lavava roupa o dia todo, para eu ir para a escola. Mas você chegou a dizer para ela, mãe, muito obrigado, mãezinha, eu te amo. Eu sei que a gente vem de uma cultura que nós não somos muito encorajados a fazer isso. Há pessoas que amam, mas não conseguem dizer. Não conseguem externar. Fale. E olha, quando você começar, você vai pegar o jeito. E depois que pega o jeito, é como andar de bicicleta. Nunca mais esquece. Amém? Aliás, um exercício. Hoje ainda. Diga, eu amo você para alguém que você ama, de fato. Topa o exercício? Antes de virar o dia. Que tal? Seu filho está longe, sua filha está longe, aí, zap. Manda do jeito que você quiser, zap, telefone, tambor, fumaça, sinal de bandeira, né? Manda alguma coisa, mas diz para a pessoa, amo você. Faça isso, você vai ver que é bom para quem ouve e é bom para quem fala. Amém, gente? Quantos estão comigo até aqui? Então, eu vou ser mais rápido, porque são poucos itens da minha fala nessa noite. Necessidade de reconciliação, a base para a reconciliação. Terceiro lugar, o texto que vaza do verso 19, Deus estava em Cristo, é a inspiração da reconciliação. Versículo 15, Paulo diz assim, Ele morreu por todos. Você quer descobrir qual é o propósito da sua vida? Está aí, olha. Viver sem propósito é como um barco que não tem rumo, está à deriva. Não há coisa melhor do que você ter propósito na vida, mas não um propósito humano, um propósito divino, e o propósito humano debaixo do propósito divino. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Pensa bem, quem entende isso, tendo uma carreira secular, eu falo secular diferenciado da religiosa, se ele compreendeu que o propósito dele é viver para Cristo, e ele é um engenheiro, por exemplo, ele vai buscar fazer da sua carreira como engenheiro, o seu púlpito, para mostrar Cristo, que por ele morreu e ressuscitou. Se ele entender o propósito de vida, seja ele um professor, seja ele ou ela um funcionário de serviços gerais, seja ele um pintor, seja ele um médico, seja um advogado, seja um psicólogo, ou qualquer outra profissão ou função que a pessoa exerça, se ela compreender que a vida precisa ser vivida para agradar aquele que por ele morreu e ressuscitou, você vai experimentar uma satisfação, uma plenitude extraordinária que a conta bancária recheada não traz. Ele morreu por todos. Isso é inspiração. É isso que inspira, por exemplo, os missionários. David Livingstone, missionário do passado, médico, que decidiu ir
pregar na África, morreu doente, mas morreu cumprindo o seu propósito. O que enche o coração de alegria é sabermos que estamos no centro da vontade de Deus. Isso dá uma satisfação tremenda. Pode estar certo disso. Então, essa inspiração. Estão me acompanhando, irmãos? Amém? Caminhando para o fim. Falei a necessidade de reconciliação, a base da reconciliação, a inspiração da reconciliação, explicado o que é reconciliação, mas em quarto e penúltimo lugar. Qual é o efeito da reconciliação? Quando uma pessoa se reconcilia com Deus, o que acontece? O versículo 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, o que é? E as coisas velhas? Tudo se fez novo. Sabe o que é isso? Mesmo cabelo, mesma pele, os mesmos olhos, o mesmo nariz, mesmo braço, pernas, mesma barriga, mesmo joelho, mesmo dedo, mas um coração novo. É diferente. Aquela pessoa truculenta, bruta, se converte a nova criatura. Há coisas que ela muda na hora. Há outras que ela vai mudando à medida em que ela é exposta à palavra de Deus. Mas que muda não é uma possibilidade, é uma verdade. Se alguém está em Cristo, esse livro sagrado, a Bíblia, a minha Bíblia diz, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Você sabe por que é que, quando a pessoa se converte, ela até lembra do passado dela e sente vergonha. Ela pensa assim: meu Deus, como é que eu pude? Como é que eu pude? Mas sabe de uma coisa? É uma lembrança que não tem mais o peso da tristeza. É como se nós olhássemos para aquela pessoa, nós mesmos, e olhássemos uma outra pessoa. Sabe por quê? Porque a cruz cortou a via de ligação. É nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eu sou livre. Sou livre. E só Jesus faz isso. Em último lugar, amém, meus irmãos? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Falamos da necessidade de reconciliação, a base da reconciliação, a inspiração da reconciliação, o efeito da reconciliação e, por fim, você sabe o que é que Paulo faz aqui? Ele faz um convite à reconciliação. No versículo de número 19 e 20, já caminhando para o fim, o apóstolo Paulo então diz assim: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa mensagem que estamos pregando aqui é de reconciliação. Volte-se para Deus, e volte-se logo. No versículo 20, portanto, somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? É aquele que representa a sua nação em outra nação. Ele não tem voz própria. A voz do embaixador é a voz da sua pátria. Ele fala em nome da sua pátria. Paulo está dizendo: nós somos embaixadores, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo
apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, Paulo diz, lhe suplicamos. Qual é a súplica? Reconciliem-se com Deus. Pedido, convite é diferente de ordem. Uma coisa é convite, outra coisa é intimação. O que é o convite? Convite normalmente vem regado com palavras generosas. Cerimônia tal, temos a honra de lhe convidar, e por aí vai. Intimação não. Intimação é assim, determino, mando. Mas aqui Paulo não está falando de intimação, está falando de um convite. Deus, por nosso intermédio, Ele está fazendo um apelo. Ele diz, nós suplicamos, sabe o que é isso? É um pedido amoroso, em favor da pessoa. Olhe para mim, por favor, já caminhando para o fim dessa palavra. Deus está fazendo a você, amigo, um apelo, um pedido, tocando o seu coração, dizendo, volta para mim, se reconcilia comigo. É um pedido, é um convite, que pode ou não ser aceito. Que nessa noite, você aceite esse convite, responda a esse convite. Primeira pergunta, quantos aqui entenderam? Você entendeu? Bom, se você entendeu, você está